Destaques positivos. Caleri e Luciano. Os dois atacantes mais importantes do time terminaram a primeira fase com 3 gols cada um. O argentino marcou contra Corinthians, Red Bull Bragantino e Guarani, enquanto Luciano fez diante de Santo André, Inter de Limeira e Ituano. Capitão da equipe na ausência de Rafinha, Caleri foi voz ativa dentro e fora de campo e teve enorme importância. Luciano, que alternou jogos como titular e reserva, soube entender o momento de transição com Carpini e jogou pelo grupo. Foram decisivos. Ferreira. Contratação mais badalada da janela, o atacante começou na reserva, demorou 10 jogos para conseguir desencantar, mas vem crescendo nas últimas partidas. Ferreira engatou as últimas 5 partidas como titular, marcou 2 gols e deu também uma assistência. Vem crescendo. Luiz Gustavo. O veterano chegou ao elenco do São Paulo para ser um reserva de luxo, mas foi importante na primeira fase, fazendo gols nas vitórias contra a Portuguesa 1-0 e Corinthians 2-1. Ou seja, gols que entregaram os 3 pontos. Aos 36 anos, destacou-se na liderança, mas acabou cortado do Paulistão por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Será importante na temporada. Ferraresi. Com a venda de Beraldo para o PSG, o São Paulo começou a temporada consolidando a dupla Arboleda e Diego Costa, mas o venezuelano vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Thiago Carpini. Tanto que, no jogo decisivo contra o Ituano, foi ele quem formou a dupla com o equatoriano. No fim, Diego entrou e o time atuou com 3 zagueiros, como ocorreu outras vezes. Wellington Rato. Quando o Rato corta para a esquerda. Mesmo tratando uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, Rato terminou a primeira fase como o maior assistente do time, com 3 passes para gol. Foi um para Diego Costa na vitória por 3-1 contra o Santo André e 2 na vitória por 2-1 contra o Corinthians, para Caleri e Luiz Gustavo, ambos os jogos no começo do campeonato. Quando está bem, Rato é titular da equipe. As lesões, porém, deixaram ele apto em 7 dos 12 jogos do time. Pablo Maia. Consolidado como titular ao lado de Alisson, o volante fez bons jogos na primeira fase do Paulistão deste ano. Tanto que deixou por muitos jogos o experiente Luiz Gustavo no banco de reservas, hoje o veterano se recupera de lesão. As atuações foram tão positivas que Dorival Júnior, ex-técnico do São Paulo, sentiu-se confortável em convocar o ainda jovem volante para os amistosos da data FIFA. Jogadores com pouco destaque. Galopo. Participou de 7 dos 12 jogos do time no Paulistão, mas foi perdendo espaço e ficou fora dos últimos quartos por opção de Thiago Carpini. Recentemente, ficou fora até do banco de reservas para abrir vaga a James Rodrigues por conta da limitação de estrangeiros. Fez um gol no estadual, contra o Mirassol, atuou em diversas posições, mas parece ter perdido um pouco de espaço. Nicão. Começou o ano entrando em jogos, mostrando técnica e vontade, chegou até a ser titular na vaga de Lucas, que estava machucado, ou na Supercopa, mas aos poucos foi deixando de ser uma opção para Carpini. Fez 5 jogos no Paulistão, o último no empate contra o Bragantino. Desde o início do mês, trata uma tendinite de Aquiles bilateral. Mesmo se estivesse apto, talvez não estivesse jogando muito. Jogadores que podem melhorar. Lucas. O camisa 7 é o craque do time, foi fundamental para a classificação, mas acabou sendo atrapalhado por uma lesão ao longo do Paulistão. Mesmo assim, ele termina a primeira fase com 6 jogos, 2 gols de pênalti, Santo André e Ituano, e 2 assistências, para Luciano e Ferreira. Quando esteve em campo, muitas vezes o jogador foi a grande referência do time. A tendência é que, sem problemas físicos, o meio-campista consiga ter um desempenho ainda melhor na fase final. Wellington. É o jogador que mais jogou pelo São Paulo no Paulistão. Foi titular nos 11 jogos, entrou num 12º e somou 1.128 minutos. Muita coisa para um jogador que, hoje, não tem um reserva à altura. Os números de Wellington, porém, não são tão efetivos e ele não tem nenhuma assistência ou gol na temporada. Com um processo de renovação travado, o jogador tem deixado a desejar em alguns gestos técnicos. Contra o Ituano, foi facilmente driblado no primeiro gol. Eric.
Eric jogou 7 dos 12 jogos do São Paulo e teve sua melhor atuação contra o Red Bull Bragantino, quando fez um gol e deu passe para o segundo, de Caleri, no empate por 2-2. Mesmo assim, o atacante de 26 anos foi titular apenas 2 vezes e ainda não conseguiu uma vaga na equipe. Apesar da boa técnica, o jogador ainda vive um processo de amadurecimento no São Paulo. Ames Rodrigues. Depois de iniciar a temporada fora da lista de jogadores aproveitados por Thiago Carpini e pedir sua rescisão contratual antecipada, James voltou atrás, pediu para ser reintegrado e participou dos últimos 3 jogos do São Paulo na fase de grupos. Ele entrou bem contra a Inter de Limeira, com um gol e uma assistência na vitória por 3-0, teve um desempenho interessante no clássico contra o Palmeiras que empatou por 1-1 e, contra o Ituano, entrou num jogo de campo pesado e pouco desempenhou na vitória por 3-2 que definiu a classificação. Ainda não merece titularidade, mas pode crescer.